Então, as compras para o mês que a dona de casa faz é melhor ou é pior do que comprar? Não, hoje vou usar isso, vou comprar isso. Se você é pessoa comedida, tranca a sua despensa, sabendo que vai ter um aumento previamente, vale a pena comprar. Mas se não é nada disso, você compra sem saber, e você é pessoa que tem esse hábito, você tem um monte de criança, e criança adora biscoito, então você não pode comprar muito biscoito que vai abrir todo o biscoito. Então, esse tipo de coisa é importante você saber também, você se conhecer. Tem gente, por exemplo, que, aliás, o nome investir está errado. Na poupança você não investe, você poupa, você deixa de gastar. Investir quando você tem um lucro real. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas o ato de poupar, não gastar, ajuda muito a certas pessoas que gastam compulsivamente. Exato. Então, pouco. Agora, aquelas que não têm esse hábito compulsivo, ela pode se dar o luxo até de pensar um pouco mais o que fazer com o seu dinheiro e não rapidamente paralisá-lo e tudo mais. Buscar uma outra oportunidade. Eu acho, por exemplo, que hoje em dia, comprar um veículo novo é totalmente fora de cogitação, né? Porque está no preço absurdo, não é o momento. Mas o veículo usado, não. Veículo usado, não. Uma boa reforma, não. Então, se de repente achou uma oportunidade, alguém vendeu um veículo usado, a gente compra muito no momento que quer. A gente vai comprar também no momento que é mais oportuno. Né? Se você sente, por exemplo, que a tua geladeira já não está tão boa, a reforma cara, já começa a ficar de olho em alguma geladeira em oferta para comprar, antes que você seja surpreendido pela quebra da geladeira e ter que comprar imediatamente. Quer dizer, esse tipo de raciocínio que a gente tinha que começar a ter. E nós não temos. Isso existe muito na Europa, né? País que passou por guerra, sentiu muito essa dificuldade. Então ele já tem esse raciocínio. Agora, nós tínhamos que começar a buscar isso, reaproveitar a roupa. E quer dizer, ter sempre na cabeça que as coisas mudam a vida toda, que é um período de nascimento, vida e morte. Então ficar de olho quando já está morrendo alguns bens que nós possuímos. Eu acho que os bens duráveis, né, que chamam não são tão duráveis como a de vida. Eles têm um período e você deve ficar de olho para repor. Na empresa você cria até um fundo para isso, um fundo de depreciação. Eu não vou dizer que você vai criar um fundo para isso, mas você poderia começar a buscar alternativas na sua vida, ter mais aberta para as coisas, talvez. Por exemplo, comprar roupa no inverno, as roupas de verão que estão em liquidação no inverno. É jogo fazer isso? É jogo, mas aí vem outro detalhe também. Você vai usar, tem que saber também se você vai usar. Tem gente que compra isso, mas também está guardado no armário. Não, porque é um absurdo. A gente compra uma malha, hoje em dia, está no inverno, a gente paga 6, 7 mil por uma malha. E no verão não vai pagar isso. Eu acho que, logicamente, seria melhor você esperar e comprar na oportunidade, né? Mas se você também tem roupa, tem gente que tem tanta roupa que fica apertada no armário e não consegue nem usar. É melhor ter pouca roupa, mais bem arrumada, estragaria menos e tal. Depende da disponibilidade do armário que você possui também para você comprar roupa. Acho que ninguém pensa assim, mas deveria pensar assim, né? Porque a empresa tem um seu armazém e ela só compra aquilo que ela pode dispor naquele metro quadrado. Nós não temos esse tipo de raciocínio. Se a gente tivesse, também iria ajudar a economizar um pouco. É verdade. Eu queria que o senhor falasse agora do seu livro, como é que surgiu a ideia, né? Esse livro é um livro sobre controle de gastos, que surgiu no próprio curso da Getúlio Vargas, né? É um livro que trata disso, de como você economizar na empresa. Agora a gente está tentando lançar o livro, que você está quase acabando, de como levar esse raciocínio empresarial para uma família, né? Como levar, porque se fala muito em alguns livros aí, o importante é anotar, é fazer lista, é ter orçamento. Mas só ter o orçamento, você listar, só vai te aborrecer, te chatear, de chegar no final do mês e olhar aquilo. Mais importante é você ter o dado e agir sobre aquilo, né? Com o dado na mão, agora vamos agir. Quais são as alternativas possíveis, conjugadas, do tipo, vou trocar de colégio, mas o colégio que você vai trocar é longe, porque esse está caro, ou vou morar em outro bairro, mas isso implica também em transporte. Quer dizer, você buscar alternativas que sejam viáveis e conjugadas, é isso que o livro se propõe. É um livro que não vai dar regrinha, ou ensinar a preencher papel, que chega de documento. É um livro de comportamento, né? Ele tem uma linguagem acessível, não é igual Rossetti, não. Porque eu olho pro Rossetti e falo assim, meu Deus, o que esse cara escreveu aqui? Socorro, dá vontade de deixar na estante. A gente vai tentar explicar numa linguagem simples como você tem um comportamento, assim como você tem um comportamento funcional, né? Do estético, você também tem o de custo. Você juntar como um custo mais um componente. Quer dizer, você quer comprar um carro, por exemplo. Você quer comprar um carro maravilhoso, quer comprar o melhor carro. Então você não quer só um carro, você quer um carro com um certo status. Então tem um preço isso. Agora, se você quer um carro só para se locomover, talvez o mais barato, como sei, o Chevette, resolvesse. Agora, você quer um carro não é só para se locomover, um carro para poder ter bagageiro. Você tem que definir muito bem qual é a utilidade do teu carro, porque a utilidade
vai agregando preços. Não, e o brasileiro é muito estético Ele também. compra é muito. compra Ele fica olhando assim, por exemplo, o meu carro, eu tenho um carro do ano, você viu, professor? Um carro do ano, 62, é um Fusquinha, 62. Mas beleza. As pessoas ficam olhando assim, como é que você pode ter esse lixo? As pessoas chamam meu carro de lixo, ratoeira, etc e tal. Mas ele está me servindo bem, eu não vou ficar investindo em outra coisa. Se ele atinge o que você quer, que é se locomover, isso é isso que você quer dele, você está sendo realmente realista e não correto. preciso ficar mostrando para ninguém que eu tenho carro novo do ano. Primeiro que eu não posso, segundo você... E como os padrões de gasto são diferentes, talvez você se dê ao luxo, por exemplo, de fazer uma viagem a Paris Exato. todo ano e o outro não pode fazer. E o outro não pode fazer. Porque se todo mundo quiser fazer tudo, não vai conseguir fazer. Não vai conseguir Cada um fazer. tem que descobrir o que se quer da vida e a partir dali que eu acho que você tem que montar uma estrutura de custo também. Mas primeiro definir o que você quer da vida, né? Agora eu queria que o senhor falasse rapidamente, porque as pessoas têm, eu também tenho uma dificuldade, é tanta sigla, é tanto não sei, e desindexou, e indexou, e OTN, e o PJ, e DDD. Eu queria que o senhor explicasse. O OTN, por que surgiu isso? Anterior era ORTN, agora passou para o OTN. O que é realmente isso? Só para te resumir, o grande problema nosso é que tem 3 tipos de inflação, né? Inflação de custos, né? Que é quando, por exemplo, você põe uma pessoa em uma hora faz um carro. Se essa pessoa em uma hora fizer 2 carros, ela está evoluindo, está tendo eficiência. Mas se é o contrário, se ela demora mais, que é o caso do Brasil, que está com atraso tecnológico, uma inflação de custo. O produto sai mais caro porque a produção dele levou mais tempo ou consumiu mais material. Isso existe. Existe a inflação de demanda, né? Houve uma pressão, houve uma procura maior, havendo uma procura maior. É lógico que as pessoas procuram elevar o preço do que está sendo comprado. E existe a chamada inflação de déficit público, que, a meu ver, é a grande inflação nossa, né? Ou seja, o governo ganha 100, gasta 200. Onde é que ele vai buscar os 100? Ele pode emitir moeda, mas o que ele pode fazer e faz com muita constância é emitir títulos. Aí entra o TN. Títulos esses que ele corrige pela inflação e financia o seu déficit. É a tal da dívida interna, que basicamente é a grande função hoje dos bancos, né? Os bancos hoje em dia não estão para emprestar nem para você, nem para mim, nem para quem está assistindo, porque ninguém pode pegar esses juros. Ele está aí para financiar o governo. Por isso que se reclama, quando a Constituinte botou 12%, brincadeira, porque quem bota os 12, os 20, os 30 é o próprio governo, ao definir para o banco quanto ele vai pagar para o banco financiar a dívida dele. O governo que estabelece a taxa. Então isso é conversa, a taxa do banco, se fosse pelo mercado, não seria isso, seria muito mais baixa. E como o banco tem esse grande cliente, que é o governo, e financia e pega de nós também, na medida que ele pega títulos, CDBs e tudo mais, somos nós aplicando ao banco uma taxa menor, o banco aplica no governo uma taxa maior, é mais ou menos a escala inflacionária começa por aí. Como acabar com isso é difícil. Há um processo, mas há um processo a médio e longo prazo de corte real de déficit público, para que você possa não ter que pegar dinheiro lá no banco, para que possa cair essa taxa que o governo coloca para poder se autofinanciar, e é um processo por aí. Mas já que você falando de déficit público, só para você pensar, quando a gente fala em déficit público é um troço muito complicado. Não é só porque vai construir a ferrovia Norte-Sul, não é só porque paga a gente mais, não. Você vê um pequeno detalhe, você pega um cartaz, obras do governo Moreira Franco, não tem nada com Moreira Franco. Mas vai você levantar quanto é que saiu para imprimir o nome Moreira Franco naquela obra do Estado. Aí pega lá a obra do seu Jânio Quadros, obra do quem você quiser. Pega aquilo dali e multiplica por quantos cartazes de obras que tem no país, que é uma coisa mínima. Você vê que rombo que dá isso. Por que não pegar uma placa padrão? Obra do Estado, que tem que ter alguma placa dizendo. E acabou. Ninguém está aí para financiar, para patrocinar o nome. Quer dizer, não só nas grandes coisas, há das pequenas coisas também. E como acabar com isso é difícil. Aí tem que uma conscientização do próprio governante, de todo mundo, porque o custo, o grosseiro você resolve. Tanto é que a empresa, no custo grosseiro, nem tem que ter um analista, é o bom senso. O bom senso manda não fazer essa besteira. Eu estou te falando, por que fazer ferrovia no sul enquanto o país passar fome? Isso é brincadeira. É brincadeira. Cuidar das crianças para depois pensar na casa de campo, sei lá o que é. Mas eu acho que essas coisas pequenas que as pessoas não veem, que a empresa vê, toma cuidado quando ela corta, reduz o tamanho da xícara do cafezinho, tira a xícara, bota copinho, e que isso dá um resultado significativo. O governo está longe de chegar lá e tem que chegar um dia lá e vamos parar de botar placa governo Moreira Franco ou Quercia, seja o que for, bota uma placa padrão que sirva até para os outros governos que vêm por aí. É interessante, só para ilustrar e terminar, tem uma empresa, uma companhia aérea nossa, das maiores, que elas colocavam nos pratos, nos lanches, uma azeitona. Então eles tiraram a azeitona do prato. Foi um lucro absurdo. Quer dizer, não foi um lucro, foi uma falta de perda absurda. Só te dar um exemplo parecido com esse, uma empresa que, vamos dizer assim, de um pouco assim, sem vergonhice.
botou um cartaz, devido às constantes reclamações de cafezinho, estão suspensos. Aí tentar saber quem reclamou do cafezinho. Sei. Ninguém reclamou nada. Ela botou aqui Botou na lá linha só pra- para poder ganhar um café. você vê que E deu uma loucura, economia. Acabava que voltando doideira. com café, porque não roda nada. É verdade. Não, ninguém reclamou coisa nenhuma. Mas essas pequenas economias dão Acaba um o resultado positivo, grande. como na nossa casa, né? Tomar cuidado com as revistas que você compra toda semana, É verdade. ou com álbum de figurinha das crianças, que de repente isso aí pode dar também uma... Você vai levar um susto, como é que você está gastando tá dinheiro e gastando? não sabia disso. Professor, muito obrigada pela sua presença. Acho que o pessoal se amarrou, o pessoal, todo mundo adorou. Muito obrigada, muito sucesso com o seu livro e com o seu curso lá na Fundação Getúlio Vargas. Apareça quando quiser, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. Comercial, já voltamos.